Fala, meu povo! E aí, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo. E hoje vamos de matrizes, esse assunto que particularmente eu amo, acho muito fácil, acho bem tranquilo. E se você estiver acompanhando com frequência as aulas e praticando, você vai aprender maravilhosamente bem, beleza? Desde já peço sua ajuda, peço seu like, sua curtida aí, enfim, aperta o sininho para acompanhar os vídeos, para você não perder os vídeos. E é isso aí, vamos nessa. Matrizes. Uma matriz é uma tabela que dispõe os elementos em linhas e colunas. Então, se eu ver uma tabelinha só com números em linhas e colunas, aquilo ali é uma matriz, belezinha? Então, essa matriz aqui é a matriz 2 menos 3, 0, 5. Geralmente eu leio nessa ordem e não descendo, mas não está errado, vou ler descendo. 2, 0, menos 3, 5, não está errado. E esse cara do lado aqui, ó, por que 2x2? Porque aqui tem duas linhas e duas colunas. Ah, Samuel, então isso aqui é o que da matriz? É a ordem. Então aqui também, ó, 3 por 2. Por que 3 por 2? Porque tem 3 linhas e 2 colunas. Então, ó, isso aqui é a ordem dessa matriz. Samuel, é necessário colocar a ordem do lado? Não, pessoal, não é necessário. Eu coloquei só para você ver que pode vir assim em alguma atividade, algum livro, alguma coisa assim, alguma prova, certo? Aqui eu coloquei, a ordem é expressa por M por N. A gente não fala vezes, não, a gente fala por N. M por N, em que M é o número de linhas e N é o número de colunas. Então, se vir aqui MN, M é linhas, N é colunas. Ou, para a gente aprender mesmo, o primeiro é linha, o segundo é coluna. E acabou, sem estresse. 2 linhas, 2 colunas. 2 linhas, 3 linhas, 2 colunas. Linha e coluna. Primeiro linha, coluna. Então, primeiro você conta a linha, depois você conta a coluna. E aqui vai estar a nossa ordem, linha e coluna. As matrizes podem ser de diferentes representações. Então, por exemplo, o que é uma matriz linha? É uma matriz que se dispõe só em linha. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui, ó. 1, menos 3 e 5. Pronto, é uma linha. Tem números aí, mas os números estão em linha. O que é uma matriz coluna? É uma matriz em coluna, porque a disposição dela é em coluna. Então, aqui é uma matriz, ó, sei lá, menos 2 e 4. Pronto, aqui, ó. Belezinha? Aqui é só linha, aqui é só coluna. Ou seja, não é que é só linha, né? Aqui também tem coluna. Só que você está vendo a representação em linha. E aqui você vê a representação em coluna. Unitária é quando tem só um elemento. Então, sei lá, menos 3. Então, aqui um exemplo, ó. Tudo isso aqui é exemplo, viu? Tudo isso aqui é exemplo. Então, matriz linha, matriz coluna, unitária, um só elemento. Matriz retangular. O que é uma matriz retangular? O que você acha que é uma matriz retangular? Aquela que parece um retângulo. Isso é meio óbvio, não é isso? Então, a matriz retangular é uma matriz, por exemplo, essa aqui, ó, 2, 3, 4, 7, menos 1 e 5, um exemplo. Essa aqui é uma matriz retangular. Parece um retângulo. Lembrando que o retângulo, ele não tem os lados iguais, né? Você sabe disso, lá de geometria. Então, aqui, eu não poderia ter uma matriz em que o número de linhas fosse igual ao número de colunas. Entendeu? Porque aí já não seria retangular. Retangular é tipo uma matriz por 2, em que o número de linhas não é igual ao número de colunas. Nesse caso aqui tem 3 linhas e 2 colunas. Então, a matriz retangular ela é caracterizada por o número de linhas dela e o número de colunas serem diferentes. Né? Ok? Belezinha? Bom, e quando for igual, quando o número de linhas for igual ao número de colunas, é uma matriz quadrada. Que belezinha? Então, a matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Ó, 2 linhas, 2 colunas, 2 por 2. Ou, botar outra aqui, ó. 1 menos 1, 0, 4, 5, 7, 6, 5 e, sei lá, 9. Ó, aparece aqui, 3 por 3, não é isso? 3 linhas, 3 colunas. Então, se a matriz tiver os números diferentes aqui da ordem, então você já pode considerar uma matriz retangular.
Belezinha? Aí você fala assim, Samuel, então peraí. Então, essas aqui são matrizes retangulares? São, de certa maneira são. Só que ela tem uma característica de ser só em linha, então é mais conhecida como matriz linha. Certinho? Representa-se genericamente a matriz da seguinte maneira. Então, você quando não sabe quem é a matriz, quando você fala assim, uma matriz é 4x4 ou 3x3, você escreve dessa maneira. Por que dessa maneira? Esses númerozinhos aqui, ó, que estão do lado aqui das letrinhas, são a ordem em que esse elemento está. Por exemplo, esse cara aqui, ele está na linha 2 e na coluna 1, por isso que está 2, 1. Você entendeu, né? Esse cara aqui está na linha 3, 1, 2, 3 e coluna 1, 2, 3, então está 3x3. Certinho? Alguns livros colocam assim, ó, matriz A e J, e não muda nada. O primeiro sempre vai ser linha e o segundo vai ser coluna. Belezinha? Então, ó, essa aqui é uma matriz quadrada, 3x3, que eu não sei quem são os elementos. Porque eu não sei como eu não sei quem são, eu represento dessa maneira. Coloco a letra minúscula dentro. Outra coisa, se uma VK, isso é frescura, posso botar maiúscula? Pode, mas você não vai ver maiúscula em livros, em vestibulares, você vai ver minúscula. Normalmente a maiúscula está fora, a representação da matriz é uma letra maiúscula fora e as letras minúsculas dentro, sendo que elas têm a ordem em que elas estão. Então, esse cara é 3, 2 por quê? Porque ele está na linha 3, 1, 2, 3 e coluna 1, 2, 3, 2. Belezinha? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Dada a matriz A, aqui a matriz 0, menos 1, 2 e 4, calcular A2, 2, A1, 2, 2 vezes menos 2 vezes A1, 2, mais 4 vezes 2, 1. Pessoal, se você falar assim, Samuel, eu vou calcular o A22. Se você expressar isso verbalmente, está errado? Não. Mas você tem que ter a noção que não é o 22 de número 22. É de 2, 2, posição, linha 1, linha 2, coluna 2. Você entendeu? Ou seja, eu posso falar A22 mais A12 menos 2 vezes A12 mais 4 vezes A21. Pode falar? Pode, sabendo que esse 22 não é do número 22, e sim da posição em que esse elemento está na matriz. Belezinha? Então aqui na matriz, eu vou reescrever a matriz aqui, ó, 0, 2, menos 1, 4, e vou já colocar aqui, ó, esse cara é o A11, esse cara é o A12, esse cara é o A21 e esse cara é o A22. Coloquei nesse esquema aqui, ó, entendeu? Para identificar, vou pegar minha expressão e vou escrever aqui embaixo, A22 mais A12 menos 2 A12 mais 4 A21, ok? Então, aqui minha expressão. Quem é A22? Aí eu olho para cima aqui e identifico, ó, 4. Quem é A12? A12 menos 1, menos 2 vezes. Quem é A12? Menos 1, mais 4. Quem é A21? 2. Ó, que belezinha. Identificou, colocou, substituiu, faz a conta agora. 4 mais com menos, menos com menos, mais 2 vezes 1 é 2, 4 vezes 2, 8. Somando aqui os positivos, 8 com 2 com 4, 8 com 2 com 4, 14 menos 1, 13. Ó, 8 com 2, 10, com 4, 14, menos 1, 13. Então a resposta disso aqui, 13. Certinho? Moleza, né? A matriz é um assunto muito tranquilo. Vamos nessa. Matriz quadrada. A matriz quadrada é a que a gente vai mais trabalhar, são as matrizes quadradas. E ela tem algumas particularidades. Por exemplo, ó, as matrizes quadradas têm diagonais. Essa diagonal que desce aqui no sentido da direita é a diagonal principal. E essa diagonal aqui na esquerda é a secundária. Então você tem que saber isso. Muitas vezes ele vai falar a diagonal principal, de secundária, e você tem que saber quem é, manejar. Do lado direito é a principal, do lado esquerdo, ó, diagonal. Diagonal na direita é a principal, diagonal na esquerda é a secundária. E o traço, muitas vezes também questões perguntam, determine o traço da matriz. O que é o traço de uma matriz? É a soma dos elementos da diagonal principal. Meu Deus do céu, você vai errar isso? Não.
Identifica a diagonal principal e soma. Isso é chamado de traço da matriz. Um exemplo, determine o traço de uma matriz abaixo. Então tem uma matriz, eu venho aqui, identifico a diagonal principal, essa aqui é a diagonal principal, e eu quero o traço. O traço é o quê? A soma. Então vou somar 1 mais 5 mais 7, que são os elementos da principal, que até sua avó sabe, 13. 5 com 7, 12, mais 1, 13. E é isso. Deus abençoe. Espero que tenham entendido. Estudem exaustivamente, aprendam. Assim você vai ter um futuro melhor. Viu? É isso aí. Tamo junto e até a próxima aula. Tchau.